E aí, tracinhas, estamos de volta com mais um vídeo, resenha. Como eu havia prometido, voltamos a fazer resenhas nesse canal Leia Preta Leia maravilhoso. E hoje eu vou fazer uma resenha sobre um livro que me marcou muito, que foi uma leitura bem pesada, mas que deu muito aprendizado para mim, que é o livro Herdeiras do Mar, da autora Marilyn Bratt, que foi publicado no Brasil pela primeira vez em 2018. Na verdade, esse livro, se eu não me engano, foi trazido para cá pela TAG, Inéditos, e agora já tem uma outra edição. Eu li esse livro dentro do contexto do Clube de Leitura Ecofeminista que eu faço junto com a minha amiga Vanessa Lengruber, e lá a gente leu esse livro para falar sobre o elemento água, porque o livro Herdeiras do Mar tem um papel muito fundamental sobre a questão do oceano, da vida marítima e etc. Mas vou fazer os avisos assim de início, que é o alerta de gatilho de todo tamanho, porque para mim esse livro não pode ter classificação indicativa de 18 anos, tem que ter classificação indicativa de 45 anos, porque ele é um livro que você precisa ter um puta no estômago para você conseguir ler. Então, se assuntos como pedofilia, estupro, violência contra a mulher forem muito complicados para vocês, eu não recomendo de forma alguma que você leia esse livro. Então é um livro que requer coragem e requer um entendimento de que você vai precisar ter estômago, porque a Marilyn, ela não nos priva, ela não é assim eufêmica com a narrativa dela, e para quem lê aí muito Margaret Atwood e Toni Morrison como eu, mesmo assim fiquei um pouco chocada com a forma que ela escreve. Então convido vocês para assistir esse vídeo junto comigo, e peço desculpas pela minha alergia, que eu ainda não estou acostumada a esta poeira da cidade grande, porque eu estava na roça, né? E convido vocês para se inscrever nesse canal, caso você não tenha se inscrito, deixa o seu joinha e vamos ao vídeo, chama a vinheta. Bom, meus amores, Herdeiras do Mar foi escrito por essa autora. Essa autora, ela é americana, de origem coreana, e em 2002 ela voltou a viver na Coreia, aonde ela conheceu a história das mulheres de consolo, ou meninas de consolo. Esse livro, então, ele é um livro histórico, né? Ele não é um romance histórico, ele é um romance de época, eu poderia dizer, porque ele se passa na década de 40, mas ele tem um peso histórico muito grande, e ele traz duas informações, duas figuras que muitos de nós ocidentais não conhecemos sobre a história da Coreia. A primeira é a ocupação da Coreia pelo Império Japonês entre 1910 e 1946. Eu não tinha ideia. O Império Coreano, ele deixou de existir em 1910 e a Coreia foi ocupada, colonizada e invadida pelo Japão durante praticamente 36 anos. E essa colonização japonesa só acabou em 1946, no fim da Segunda Guerra Mundial. Acabou, e depois, alguns anos depois de acabar essa guerra, né, houve a Guerra da Coreia, que aí já estava no contexto de Guerra Fria, e houve a separação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. A nossa história, ela vai se passar em dois períodos: em 1943, ainda no conceito de Segunda Guerra Mundial e no contexto da ocupação japonesa, já no final da ocupação japonesa, e em 2011, 60 anos depois dessa questão. Então esse é um fato histórico que eu não sabia. O segundo fato histórico ainda mais chocante é que durante a ocupação japonesa na Coreia, houve a figura das moças, mulheres e meninas de consolo, que foram mais de 200 mil meninas e mulheres coreanas que foram sequestradas pelo exército japonês, do imperador, e foram levadas para regiões do Japão e regiões da Coreia para servir como prostitutas em bordéis, e haviam crianças de até 9 anos de idade que passavam por isso. Então eram sempre meninas e mulheres jovens que eram sequestradas, roubadas de suas famílias e eram levadas para trabalhar como prostitutas em bordéis para o exército japonês, numa situação muito, muito complicada. E como a cultura japonesa, a cultura coreana da época, era muito baseada no confucionismo e tinha toda a questão de valores, de pureza,
Quando essas meninas voltavam, as que voltavam, que foram muito poucas, a maioria morreu, né? As que voltavam para suas famílias, elas muitas vezes eram renegadas, porque afinal de contas elas não tinham tanta pureza. E as que conseguiam voltar, muitas vezes escondiam essa história, então demorou praticamente 60, 50 anos para que fosse revelado para a Coreia como um todo esse passado extremamente brutal contra a população feminina. Apenas em 1996 que houve a primeira denúncia de uma dessas moças, que agora já era uma senhora, que foi mulher de consolo, eles chamavam mulher de consolo, e ela contou a sua experiência. Depois mais de 2.000 outras sobreviventes contaram as suas experiências e passaram a se reunir, sempre fazendo manifestações, porque até hoje elas não querem apenas uma reparação histórica, elas querem que o governo japonês peça desculpa, lembrando que o Japão ainda não é só um governo, o Japão é um reino, que o imperador peça desculpa pelo que a família dele e os governos anteriores fizeram com as mulheres da Coreia. Então é uma história bastante complicada. E outra figura histórica que era desconhecida, mas que é uma figura até bastante uma figura bastante histórica, bastante importante da cultura coreana, são as Haenyeo. E eu provavelmente estou falando errado, então se alguém que está me assistindo fala coreano, por favor me diga. Eu vou pedir para a Bia escrever aqui, é Haenyeo. Elas eram as mulheres do mar. Elas eram mulheres que trabalhavam, gerações e gerações de mulheres, que existem até hoje inclusive, que eram mulheres independentes e trabalhavam com pesca submarina. Essas mulheres, elas eram mergulhadoras extremamente habilidosas, que pescavam com aquela pesca submarina que você tem que submergir, e com aquilo elas sustentavam as suas famílias. Então as Haenyeo, elas eram mulheres livres e bastante respeitadas mesmo dentro da ocupação japonesa, porque dentro daquele contexto em que a mulher era propriedade do homem, as meninas eram forçadas a se casar, a Haenyeo, ela era uma mulher que ela conseguia sustentar a si própria, e por isso, por exemplo, ela poderia não se casar, ou ela poderia, por exemplo, escolher seu marido. E essas mulheres, elas passam por uma cerimônia, um treinamento desde os 7 anos de idade, e passam por uma cerimônia onde elas se tornam essas Haenyeo muito cedo, com 14, 15 anos. E a gente vai contar a história exatamente sobre uma família de Haenyeo, que tem a sua mãe, que é essa pescadora tradicional, uma mulher extremamente forte, que tem 2 filhas chamadas Hana e Emi. E a Hana e a Emi vão se tornar herdeiras do mar, vão se tornar Haenyeo em determinados momentos. Então é uma figura bastante respeitada e bastante feminista, mesmo que não existisse essa ideia de feminismo na época. A nossa história começa em 1946 e a gente conhece a personagem da Hana, que tem 16 anos. A Hana já é uma Haenyeo, ela pesca, ela ajuda a sustentar a família, e ela vai ter esse futuro límpido, vivendo de acordo com o mar. E também há uma discussão muito grande sobre a sustentabilidade da invasão japonesa, porque os barcos pesqueiros japoneses estão destruindo a vida submarina da costa da Coreia. Mesmo assim, elas ainda conseguem mergulhar ali e caçar mexilhões, polvos, enfim, frutos do mar para vender de forma muito sustentável, pequenas quantidades. Elas têm uma vida muito embrenhada no mar e elas são mergulhadoras, né? A Hana, em determinado momento, está na praia com a sua irmã Emi, e a Emi ainda não é mergulhadora, ela tem 9 anos na época, e ela fica ali tomando conta da pesca da mãe e da irmã, enquanto as duas mergulham. Quando a Hana avista de longe a figura de um soldado japonês que está indo em direção à irmã dela, mesmo que ele não saiba quem é. E ela fica apavorada, porque o que esses soldados japoneses fazem é o quê? Roubar meninas coreanas para servir como mulheres de consolo. E essa ainda é uma história que ali na sociedade da Hana é mal explicada. Então a mãe da Hana meio que explica para ela o que é um estupro, e é muito interessante, eu fiquei muito interessada no seguinte paradoxo, né? Essas famílias que tem suas filhas roubadas e uma ou outra filha volta para casa, elas têm total noção de que a culpa não é das filhas. Elas são sequestradas, elas servem como prostitutas, elas são estupradas por soldados japoneses. E essas famílias têm total noção disso, elas têm total noção disso. Mesmo assim, quando essa menina volta para casa, ela é motivo de vergonha. Então é muito paradoxal.
de que as pessoas entendem que não é culpa das moças o que aconteceu com ela, mas mesmo assim o fato delas terem perdido a sua pureza faz com que ela seja um motivo de vergonha para a família. Eu não sei se vocês conseguem entender. Porque na minha cabeça só haveria o sentido de ter vergonha se elas acreditassem que essas meninas provocaram a situação que elas viveram, o que as famílias têm noção total que não. As famílias têm noção de que elas estão vivendo numa situação de exploração do governo japonês. Então a Hana e a Emi viveram a vida toda delas sob o governo japonês, mas não foram muito afetadas, porque elas são essas figuras muito independentes, né, da família. E o pai delas, ele era um professor de filosofia, agora ele é pescador. Então, mas a família dela vive de uma forma assim pouco afetada por essa invasão japonesa. Até o momento em que a Hana está na água e vê o soldado japonês se aproximando da sua irmã na praia. E ela fica apavorada porque ela sabe o que vai acontecer com a irmã dela se ela for encontrada. Então ela nada e vai para a praia e tenta interceptar esse soldado japonês, que é o soldado Morimoto, que é o homem que a gente vai odiar durante todo o livro, porque ele é a personificação desse patriarcado abusador japonês em cima dessas mulheres. Ela criou a autora criou esse personagem que era um exemplo desse japonês, desse soldado japonês, que o governo diz pra ele: olha, você tem o direito de ter qualquer mulher coreana que você encontrar. E naquela situação de tentar impedir, a Hana intercepta o soldado e esconde a irmãzinha dela, que acaba meio que vendo tudo o que acontece. Então o Morimoto, ele chama dois amigos dele e eles sequestram a Hana e levam ela embora da família, enquanto a Emi, né, vive isso. E aí a história pula para 2011, onde a gente conhece a Emi idosa, que já está com seus 70 e tantos anos, que ainda é uma Haino, ela ainda mergulha, ela ainda ganha vida desse jeito, e ela tem os seus filhos, né, que moram na capital da Coreia do Sul, são pessoas independentes e tudo, e ela começa a se envolver com aquelas manifestações das mulheres de consolo, porque ela tem muitos pesadelos. Foi uma forma como a psique dela começou a processar o sequestro da Hana, né? Que ela se culpa muito até hoje pela Hana ter sido sequestrada e por ela não ter feito nada para ajudar, como se ela pudesse fazer alguma coisa para ajudar, né? Então ela tem esses pesadelos em que um grande monstro marinho vem e come a irmã dela, e ela ali, com 70 e tantos anos, ela tá ainda em busca dessa irmã. Finalmente ela supera aquela vergonha do que aconteceu, porque nesse momento as mulheres de consolo sobreviventes estão começando a fazer suas manifestações, e ela tenta ir atrás dessa irmã, da memória dessa irmã que sumiu. E aí a gente volta para 46, a Hana é arrebanhada junto com um monte de meninas coreanas, colocada num trem, depois colocada num navio e levada para o Japão. E no momento que ela está nesse navio, enfim, ela e suas companheiras sofrem uma quantidade enorme de violências e de humilhações, e ela especificamente pelo soldado Morimoto, porque ele é absolutamente obcecado com a Hana. E a Hana vai parar num bordel, que eu, se eu não me engano, é numa região do Japão, Manchúria é uma região do Japão, não sei, e lá não é simplesmente uma prostituta, ela é realmente um corpo. Eu vou falar uma coisa aqui até grotesca, um depósito de esperma de soldados japoneses. A primeira vez que ela tem a sua experiência como prostituta, ela é estuprada por mais de 20 soldados japoneses no último dia. Então eu não tô falando aqui que tem muita gente que romantiza a prostituição, né? Tem uma galera que romantiza a prostituição não é uma coisa legal. E nesse nível de prostituição que a gente estava falando, elas sequer recebiam alguma coisa por isso. Elas eram realmente escravas sexuais, essa é a palavra certa. A Hana e suas companheiras não eram prostitutas, elas eram escravas sexuais desses soldados japoneses nesse bordel. E em determinado momento ela até consegue fugir e vai se envolvendo numa série de problemas dentro daquela Coreia que já está sendo ocupada pelas nações, pela Rússia, pelos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial, e ela continua sofrendo sob a obsessão desse soldado japonês que é o Morimoto. E no futuro a gente vê a Emi. A Emi também teve uma vida muito difícil. Durante a Guerra da Coreia, no final da Segunda Guerra Mundial, ela acabou sendo obrigada a casar com um homem que aparentemente mandou matar o pai dela, né? O pai dela é assassinado. Ela casa com esse homem, ela é estuprada por esse homem, ela vive uma vida extremamente infeliz, mas continua trabalhando como Haeyo,
né? E ela é uma mulher que tem um comportamento muito diferente das outras, porque ela tem esse passado. Então a gente fica sabendo dessa sociedade coreana extremamente oprimida, sofrida, que a gente pensa muitas vezes em Polônia, a gente pensa na Alemanha nazista, mas a gente esquece que houve problemas durante a Segunda e Primeira Guerra Mundial de outros países. A Coreia, por exemplo, me parece ser um país que tem um histórico extremamente sofrido durante o século XX. Né, dessa questão de ocupação, de guerra, de separação, de como as mulheres eram tratadas, de pobreza, de falta, e a gente vai acompanhando então as vidas das irmãs. A vida da Hana é sempre narrada no presente, né, durante o momento que está acontecendo as coisas com ela, e a Emi é sempre nas reminiscências dela, nas lembranças dela há 40, 50 anos atrás, e também mistura com o presente dela em 2011. E a gente acompanha então as estratégias de sobrevivência dessas duas irmãs e a obsessão dessa irmã para poder salvar, ir atrás e recuperar a Hana, porque a gente fica sabendo muito obviamente que a Hana nunca voltou para casa depois dela ter sido sequestrada pelo exército japonês. Então é um livro muito difícil, que tem lições muito bonitas, porque elas duas têm um teor filosófico, um teor de imaginação muito grande. Elas têm essa relação com o mar que é muito profunda. A Hana tem uma resiliência que eu sinceramente não teria, um desejo de sobrevivência, de voltar para casa, que acaba impedindo ela de cometer suicídio, por exemplo, de cometer qualquer ato que diminua a vida dela, porque ela percebe que ela tem poder. E esse é um negócio muito interessante, porque em vários momentos o Morimoto e os outros homens tentam quebrar o espírito dela, mas a Hana é uma Haenyeo, ela é uma mulher forte, ela é guerreira, ela é uma herdeira do mar, e ela não vai ser quebrada. Mas ao mesmo tempo é um livro muito difícil de ler, tá, gente? Muito complicado, e também fala muito sobre racismo, né, com outros grupos étnicos, que às vezes a gente pensa só no racismo contra negros e indígenas, mas pensar que existiu sim racismo e a relação patriarcal contra outros tipos de etnias, como por exemplo os asiáticos. Se você quiser saber mais sobre as Haenyeo, existe um documentário de 2018 chamado Haenyeo, A Força do Mar, que eu acho que está disponível na Vimeo para assistir. Vou colocar o link aqui, é um documentário de 1h30 que fala muito sobre essas figuras das Haenyeo, dessas mergulhadoras, que eram essas mulheres independentes de gerações, porque elas não são do século XX, elas existiam há muitos séculos atrás já, tá? E são sempre mulheres, é uma herança matrilinear a questão das Haenyeo. Então eu acho que é muito legal esses documentários. Posso até pedir pra Bia botar um trechinho aqui do trailer para vocês assistirem, e vou colocar o link. 젊은 때는 힘든 것도 몰랐어. 근데 이제 나이가 많이 들어가니까 힘들어. Cada vez que eu faço um documentário, eu volto diferente. Mas tem certas coisas que a gente vive que a gente não consegue colocar em palavras. Aquilo fica dentro da gente. Também vou colocar o link de associado para vocês adquirirem o livro Herdeiras do Mar, e peço por favor que vocês comprem e leiam esse livro. É uma literatura que vai fazer uma diferença na vida de vocês, que vocês nem imaginam, além de conhecer outra cultura, outras formas de história, outras vivências de outras mulheres de outros países, mas sempre com aquele aviso de gatilho de que essa literatura não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que vai ler, que vai conseguir, tá? Inclusive no nosso grupo tem 1 ou 2 homens, né, que fizeram essa leitura no clube de leitura, e a percepção deles foi outra, mas ao mesmo tempo foi muito chocante pela forma como a autora narra todas as violências que essas meninas vão passando ao longo do tempo. Então eu recomendo demais Herdeiras do Mar para vocês, e peço que vocês mais uma vez se inscrevam no canal caso não tenham se inscrito, e que deixem o seu like. E também, menina, me segue nas redes sociais em @leiapretaleia, tanto no Instagram quanto no Twitter. E, por favor, vá no meu blog www.leiapretaleia.com.br/wp, tá aqui embaixo o link, para vocês terem acesso a outros conteúdos além desse do vídeo, porque no meu Instagram e no meu blog eu coloco muito mais conteúdo do que aqui no YouTube, tá? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você acha que tem gente que está precisando saber mais sobre a cultura coreana, e para abrir os nossos olhos sobre outras culturas e outras realidades. Fico por aqui, beijos, e se Deus quiser e permitir e eu tiver vontade e disposição, até a próxima segunda-feira.